Olá, estamos com mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje entrevistando José Carlos Alvarenga. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. José Carlos Alvarenga é pastor batista, nosso amigo, conhecido de muito tempo. E o nosso programa hoje vai ser um pouquinho diferente. Nossa intenção é exatamente avaliar o sentimento do paciente. É claro que você que está ouvindo o nosso programa, você já foi paciente em alguma situação. E todas as vezes que nós estamos na frente do médico, nós temos uma expectativa. E essa expectativa é que eu quero discutir com o pastor Alvarenga. O pastor Alvarenga é graduado em teologia pelo Seminário do Sul do Brasil e também pela Sesumar, Centro Universitário de Maringá, e pós-graduado em educação pela Unisantos. O pastor Alvarenga tem experiência administrativa, é pastor, tem uma larga experiência, em torno de 30 anos, na administração eclesiástica e também de pessoas. E nada melhor do que pessoas com experiência para a gente poder conversar exatamente sobre um tema que é bastante subjetivo, mas que com certeza é rico em termos de sentimento do que o paciente percebe e sente quando está procurando um cuidado médico. Pastor Alvarenga, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor pôde ver na nossa exposição a nossa intenção. É um programa de saúde, mas não é só saúde. A saúde tem várias coisas implicadas. E claro que nesse nosso bate-papo aqui, eu quero deixar a palavra inicial para o senhor complementar a apresentação, sendo assim necessário, mas já quero colocar uma pergunta, né? O que o senhor valoriza no médico? Ok, olá, Dr. Luiz Ovando. Olá, amigo, amiga, você que está nos assistindo, o programa Mais Saúde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com o senhor neste programa. E eu creio que o assunto é totalmente pertinente, tendo em vista o momento que nós vivemos da saúde no nosso país, também no nosso município, na nossa cidade. Eu creio que, primeiramente, o que a gente espera de um médico, que a gente valoriza na questão do médico, e quando nós falamos de atendimento, quando eu converso com as pessoas da igreja, as pessoas que às vezes eu ajudo a levar ao médico também, elas têm uma expectativa muito grande em relação à atenção, a maneira como o médico ouve o paciente. Então, quando nós pensamos em um médico, ou quando nós pensamos no atendimento, naquele que desenvolve essa questão do atendimento médico, a gente valoriza muito a questão da atenção. O médico que ouve, o médico que realmente Se interessa, demonstra realmente um interesse por aquilo que o paciente está falando. Né? São muitos os casos, né, quando nós estamos conversando com amigos e até membros da igreja, de pessoas que falam, puxa, a gente vai lá, é atendido, conversa com o médico e parece que o médico nem ouviu o que eu estava dizendo. Então eu penso que uma das coisas que realmente chama a atenção é quando o médico ele dedica atenção, ele realmente demonstra que está interessado naquilo que o paciente está falando. Quer dizer que a primeira coisa realmente que impacta o paciente é a atenção. Sim. É o olhar da troca, da interação. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o indivíduo até ouve, né? Ele fica olhando para o paciente, aquele aspecto assim impassivo, né? Não penetrante. A gente percebe que o indivíduo está frio, né? Plúmbio, né? Como se fosse um chumbo. E aí o indivíduo fala, puxa, mas eu estou falando com uma pessoa ou estou falando com um robô, alguma coisa? É necessário, na verdade, essa interação, né?
E a gente, em medicina, a gente fala muito da anamnese, né? A anamnese é exatamente a história do indivíduo, né? Do seu problema médico. Mas uma das coisas que se esquece, pastor, com muita frequência, é a entrevista, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma entrevista, né? Ela tem um objetivo, tem um propósito. Mas quando o paciente chega ao médico, essa entrevista, ela é a ferramenta pela qual o médico deve deixar esse paciente à vontade e dizer para ele, olha, você é um indivíduo importante. Mas o senhor tem percebido que isso tem sido perdido ao longo dos anos? Não? É claro que nós temos que considerar também as dificuldades que o médico tem, né? Eu estava lendo uma pesquisa exatamente sobre esse relacionamento entre paciente e médico, esse atendimento. E hoje nós vemos uma situação, o senhor é médico, sabe muito melhor do que eu, que o tempo também que se dispõe para atender uma pessoa, e nós vamos considerar agora o sistema de saúde, né, o SUS, é lógico, quando nós falamos de uma consulta particular, nós estamos falando de uma realidade, né, ou até mesmo de um convênio médico. Quando nós falamos de uma consulta por meio do Sistema Único de Saúde, do SUS, é uma outra realidade. A maior parte da população faz uso do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, considerando o SUS, mas me parece que na pesquisa diziam que em torno de 20 a 23 segundos o paciente tem para falar, né? Do seu Só problema. isso? Segundo a pesquisa... 20 a 23 segundos? Para o paciente falar e depois o médico dar um retorno. Tomar pé da situação. Então, às vezes, quando o paciente está falando, né, o médico já está preocupado em passar a medicação. Então, realmente é uma questão que está relacionada a outros problemas que nós temos no sistema de saúde. Né? Mas, pastor, o senhor sabe que isso é uma coisa que, de uma maneira geral, os médicos sempre saem por esse lado. Tem muita gente, tem muito paciente e tal, enfim. Eu sou médico, formado há 41 anos, a gente tem uma experiência, né, em relação a essa questão do relacionamento, e esse é um grande problema. Mas nós vamos para um intervalo e no nosso segundo bloco, eu quero já deixar uma pergunta aqui. A diferença real, consistente, entre particular e SUS, do ponto de vista humano, quero provocar o senhor sobre isso. Não saia daí, nós já voltamos.